Olá, gente, estamos de volta aqui no IoT Solutions Congress Brasil, aqui no Transamérica. Temos o dia todo ainda de oportunidades para você vir visitar aqui. Muito legal as palestras, muito legal a quantidade de startups, de empresas no segmento de IoT. Temos até aquele robozinho da Boston que você fica vendo no Instagram o tempo todo. Dá uma chegada aqui que você vai ver ele em ação. E hoje, nesse momento, estamos com a Tag Monitor aqui, estamos com o Rafa Galasso, diretor da Tag Monitor, uma empresa que trabalha com locação de ativos de manutenção há muitos anos, tem uma experiência extraordinária nisso, e usa a IoT hoje de uma forma disruptiva e tem um modelo de negócio muito legal. A gente vai conversar com o Rafa. Olá, Rafa, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Sandro? Bom dia, cara. Fala um pouquinho de você somente, assim, da tua trajetória dentro da Tag mesmo, se for o caso, ou antes disso, e me conta um pouco da Tag, para a gente poder começar aqui nossas perguntas. Sandro, legal. Bom, bastante gente me conhece, sou Rafael Galasso, sou fundador e diretor operacional da Tag Monitor. Estou no mercado de manutenção há mais de 20 anos. É um mercado que eu considero extremamente relevante para tudo, porque, aliás, nada funciona sem manutenção, nada funciona sem a mão na massa, propriamente dito. Se nós falarmos de um evento como esse, um evento lindo como esse, para esse evento funcionar, pelo menos 200 pessoas passaram aqui, montando stand, fazendo infraestrutura elétrica, fazendo infraestrutura de internet, dando disponibilidade para todos a operação. E agora mesmo, nesse momento, tem bombeiro, tem segurança, tem pessoal do CAEX. Então, a manutenção, o dia a dia, a operação no dia a dia é o que faz tudo funcionar. E eu estou nesse mercado já há mais de 20 anos, comecei com segurança eletrônica, fui para automação residencial, da automação residencial fui para grupo gerador, muita gente me conhece do mercado de grupo gerador, e hoje nós estamos com a Tag Monitor, que é justamente trazer a tecnologia, o IoT, para dentro da manutenção. Como é que isso muda? Como é que muda a manutenção tradicional nesse sentido? Sandro, O IoT, né, no caso. Eu posso dizer com muita convicção que é impossível hoje você fazer manutenção sem o IoT. Se faz, está fazendo errado. Esse é o ponto. Não dá para fazer manutenção sem você saber se aquele equipamento que faz parte da cadeia produtiva de uma indústria, por exemplo, ele está funcionando, ou você conseguir predizer o seu funcionamento durante uma linha do tempo. É impossível você fazer isso somente com uma anotação de planilha. Se você não tem o dado em tempo real, não tem a informação em tempo real, se falarmos, por exemplo, de um motor elétrico, se você não faz a análise de vibração daquele motor, como é que você vai saber em que tempo que você vai trocar aquele rolamento? Ou vai trocar antes, ou vai trocar depois. E qualquer um dos dois é desperdício de recurso. Pronto, então a gente vai falar sobre um outro gancho, que é a história da economia, né? Então, o que você está dizendo aqui, existe uma economia, existe toda uma governança nessa questão da manutenção usando a IoT, ou seja, o cliente economiza, o cliente ele consegue perceber isso rapidamente, existe um ROI percebido nessa questão de implementar um projeto de manutenção com o IoT devidamente implementado pela Tag. Como é que é isso? Como é que é essa questão da economia? Como é que o cliente percebe isso? Perfeito, Sandro. É super importante, super relevante nós entendermos que no nosso mercado brasileiro, a manutenção ela sempre foi muito preconceituada. O que eu quero dizer com isso? Espera quebrar. Aquele conceito do espera quebrar, conserta depois que quebra. Então, esse conceito de trabalhar em cima da manutenção corretiva sempre foi o principal conceito. E nós, na linha do tempo, a gente vem procurando mudar esse conceito. Só que como é que eu consigo mudar esse conceito e explicar para um gestor, explicar para um financeiro que cuidar do equipamento antes que ele quebra pode ser mais barato do que esperar quebrar e consertar depois que quebra? Esse é todo o ponto que o IoT consegue fazer essa entrega. E é só com o IoT que você consegue fazer essa prova. De fato, levar uma planilha para um gestor financeiro indicando que, eu vou investir em manutenção durante todo esse tempo e no final da vida útil daquele equipamento eu economizei
3, 5, 7% de manutenção, porque eu fiz dentro dos prazos certos, hoje você consegue com o IoT fazer essa linha do tempo total. Porque até então, antes de se ter o IoT, você só conseguia fazer isso quando você tinha um histórico. Ó, tá vendo esse equipamento que quebrou, que eu joguei fora? Eu gastei tanto nesse equipamento. Se eu tivesse feito isso preventivamente, eu tinha gastado menos tanto. Só que o equipamento já quebrou, você já jogou fora, você já teve aquele prejuízo. Hoje com o IoT não. Com o IoT você consegue prever o futuro. Você consegue colocar aquele dispositivo que vai fazer aquela leitura, vai fazer um controle de orímetro, vai fazer um controle de vibração, vai fazer um controle de temperatura, não importa. Mas você consegue colocar ele ali e predizer a linha do tempo. Ó, esse equipamento ele foi feito para suportar 20 mil horas de funcionamento. Nessas 20 mil horas, o rolamento vai quebrar tantas vezes, a correia vai quebrar tantas vezes, a poeira, os filtros vão ser trocados tantas vezes, e o IoT consegue te dar exatamente a conta no final da linha. Imagina você ter esse poder e levar isso para o gestor financeiro. Ó, autoriza a manutenção preditiva e preventiva que eu vou te levar em economia. E essa economia pode ser até suficientemente para fazer a troca daquele equipamento no final da vida útil dele. Você sabe que eu tive na minha vida profissional, tive empresa de manutenção na área de informática durante muitos anos, uma boa parte da minha vida profissional antes de entrar em telecom, era conserto, manutenção de computadores. Na época ainda que você soldava as coisas, usava o osciloscópio para poder descobrir que com a placa e tal. E a gente tinha um mantra nos contratos de manutenção da gente que era: você tem que tomar muito cuidado com o cliente que não dá notícia, porque ele não percebe valor no que você está fazendo, ele está pagando mensalmente para você por uma coisa que ele não está enxergando, porque ele só vai chamar você quando quebrar, ou na manutenção preventiva que você faz mensalmente, uma vez por mês vai lá. Só que no momento em que a gente vivia essa digitalização, não existia essa questão do IoT. Então, o cliente que não dá notícia, ou ele está muito satisfeito, ou ele já foi embora e você não sabe. Você vai descobrir no próximo boleto, que ele não vai pagar e vai mandar cancelar o seu contrato. Hoje, com a IoT, para o lado da empresa de manutenção, isso é bem melhor. Ou seja, essa percepção de valor da manutenção para o cliente é muito maior, né? Essa é um gancho que ficou marcado na minha vida e com a IoT realmente, por isso que eu sou muito fã da TAG. Perfeito. Sempre foi por causa disso, assim, poxa, se eu realmente, eu teria perdido muito menos clientes na minha época se eu tivesse enxergado essa possibilidade. Só que na época não tinha IoT, né? Eu teria que ter feito um follow-up constante no cliente, isso era difícil, não tinha nem internet direito. Perfeito. Estamos falando antes da década de 95, 96 da internet, então era no telefone, né? A segunda coisa importante, que você falou muito bem, é o tempo de duração dos equipamentos e para o que eles foram feitos. Um exemplo que me aconteceu foi durante a pandemia, uma empresa de insumos biomédicos que estava envolvida na questão da pandemia, estava com um problema muito sério, eu conversando com a pessoa no carro que me trouxe para cá, para São Paulo, e ele levando bronca, porque a manutenção não estava funcionando, porque o equipamento estava quebrando, mais do que normal, a manutenção não estava sendo feita adequadamente, não era possível. E aí eu perguntei a ele, sim, mas você está usando o equipamento da mesma forma que você usava antes da pandemia? Ele disse, não, ele está sendo usado 5, 6 vezes mais e 24/7. Se ele foi feito para isso, você perguntou para o fabricante? Ele disse, não. Então o teu problema é um problema de processo que você está tendo, não é a culpa do equipamento. É a culpa de que ele não foi feito para isso e talvez em vez de você calibrar ele uma vez a cada 3 meses, você vai ter que calibrar uma vez por semana. Perfeito. Você precisa ver onde é que está o ponto de calibração. Então, desde você apanhar, se lembre que o processo está diferente, né? Então, claro, isso o IoT daria. Ele não tinha isso aí lá. Claro. Né? Essa previsibilidade de uma máquina que antes rodava 8 horas dia e de repente começou a rodar 24 horas dia, um gráfico simples, com um IoT simples, já te apontaria essa curva de crescimento de uso da máquina. E ele já apontaria, ó, nesta condição de trabalho, a necessidade de calibração diária, semanal. Então, ele já te dá essa previsibilidade. E agora, com o machine learning aplicado na inteligência artificial, isso se torna cada vez mais fácil de fazer. Mais fácil e mais barato de fazer. Porque, lógico, lá no finalzinho da década de 90, não se tinha muita opção. Então, de fato, ou você estava todo dia na porta do cliente para que ele te visse e desse valor ao que você está fazendo, ou era muito caro, ou simplesmente você esperava quebrar.
E hoje, numa realidade como essa, dessa experiência que você contou, já não precisa mais ser assim. Já dá para você... Ó, equipamento funcionava, até ontem funcionava 8 horas dia. A partir de hoje, está funcionando 24 horas dia. Quais são as previsões? Tá fácil. É barato fazer isso. E aí, nesse cenário, dentro de um projeto, né, ou dentro de uma manutenção de equipamentos de uso contínuo, como esse que a gente está falando, o que você acha que a gente não deve esquecer na hora de aplicar o IoT? Nesse projeto, você vai aplicar... Porque talvez você simplesmente chegue lá com o equipamento, instale e pronto, né? Ah, eu tenho equipamento de vibração, eu tenho equipamento de medição de energia. O que a gente não deve esquecer nesse projeto? Ou seja, me fala um pouquinho desse processo, como é que funciona isso? Legal. Esse processo é uma experiência que nós estamos ganhando numa velocidade muito grande, e nós entendemos e percebemos isso, que a aplicação do IoT para qualquer dispositivo, para qualquer equipamento, ele é uma jornada. Isso é muito importante entender. A aplicação daquilo é uma jornada. Que jornada é essa? Primeiro, o que o cliente quer. Segundo, o que aquela máquina precisa. Porque os dispositivos, eles seguem um padrão conhecido, mas não é necessariamente este padrão conhecido que aquela máquina precisa, ou até mesmo que o cliente quer ver. Então, como é que nós trabalhamos? Nós vamos ao cliente, nós participamos da rotina do cliente, nós entendemos como funciona aquele cliente, aquela estrutura, e aí, participando disso, nós conseguimos avaliar quais são as demandas necessárias. Vou dar um exemplo simples de um cliente nosso. O cliente tem, todo o centro de distribuição dele tem uma câmara fria. E a expectativa de um gestor de manutenção de câmara fria é ler a temperatura atrás do evaporador. Só que aquilo não necessariamente é a dor do cliente. Porque aquilo lá não representa necessariamente que na linha onde está o produto dele vai estar aquela temperatura que está atrás do evaporador. Então nós levamos um tempão para entender isso. Que nós não podíamos levar em consideração somente a temperatura atrás do evaporador. Nós precisávamos ter um sensor de temperatura na linha do produto dele, para fazer o delta de diferença, para o cliente ter certeza que o produto dele estava na temperatura indicada e não necessariamente aquela temperatura lá em cima. E outra coisa que nós observamos muito nesse cliente, abertura e fechamento de porta. A quantidade de vezes que abria-se a porta. Nós tivemos um caso numa das unidades que nós perguntamos para o gerente: quantas vezes você acha que essa porta é aberta? Ele pegou a planilha de chegada de produto, olha que interessante, e a conta dele fez bastante sentido. Ele pegou a planilha de chegada de produto, ou seja, a carreta chegou com o produto no CDD tal hora. Então ele abriu uma vez a porta para pegar esse produto e colocar, tirar da carreta e colocar dentro da câmara fria. Depois ele pegou a planilha de distribuição daquele produto durante a madrugada. E ele chegou na conta que a porta abria 14 vezes no dia. Coitado. Nós instalamos um dispositivo e a porta abria 117 vezes num dia. Ele foi à loucura. Ele foi à loucura. Ele falou: não, Rafael, tá errado isso, é impossível isso. Tá errado? Tudo bem. E essa que é o que eu falo, que é entender a jornada do cliente. Porque tá errado. Eu fui lá, sentei dentro do centro de distribuição dele, sentei próximo da câmara fria e fiquei olhando a câmara fria. Sabe o que acontecia? O pessoal da logística pegava a água dele e colocava para esfriar dentro da câmara fria. Muito bom. Então ele ia lá, apertava o botão, a porta abria, ele colocava a água dele dentro da câmara fria. Dava sede nele, ele ia lá, apertava o botão, pegava a aguinha dele, dava o golinho, abria a porta, deixava lá. Então ele transformou a câmara fria numa geladeira. Como é que a gente mudou? Foi com dispositivo? Não. Nós achamos uma geladeira e colocamos do lado da câmara fria. Gele sua água aqui. Aí a porta começou a abrir 6 vezes no dia. Então era menos do que a expectativa que o cliente tinha,
mas era muito menos do que a realidade que ele tinha. Então, entender essa jornada é o grande segredo para o IoT fazer sentido no cliente. Maravilhoso. Contar rapidamente aqui para a gente fazer a nossa última pergunta, fazer um encerramento. Essa empresa de manutenção, na década de 90, começo da década de 90, e um cliente com esses contratos malucos que a gente resolve fazer quando a gente é jovem, que é o contrato que cobre tudo 100% o tempo todo, se quebrar, você conserta, você troca. E HD era um negócio absurdamente caro naquela época, né? Cada PC custava um absurdo, tal. E uma empresa de contabilidade tinha um computador lá, dos 10, 11 que ele tinha lá, que sempre o HD tinha problema. Aí vai lá, recupera HD, não sei o que, tarará, e pifava. Primeira vez, $1.500 de HD embora. Troca o HD do camarada. Deu uma semana, queimou de novo o HD. Caramba. Queimou assim, né? Estragou trilha, não tinha recuperação. Meu Deus do céu, o trabalho da gota, tal, virando uma noite para recuperar o HD e tal, teve que jogar o HD fora, coloca um terceiro. Prejuízo. Só aí o contrato já tinha perdido o payback faz tempo. Claro. E aí num dia eu cheguei cedo de manhã para fazer a troca do terceiro HD em 3 semanas. O dono da empresa P da vida com a gente. Eu estou sentado, o computador ficava perto da porta, vem a moça da limpeza com toda a traquitana, abre a porta e empurra a porta. Aí a porta vai, pá, na mesa do computador. Deu a primeira pancada, eu... Moça, com cuidado aqui. Ele disse, não dá, moça, esse carrinho é muito grande, eu quase não passo aqui. Ela saiu, voltou. Bateu de novo. Pá. Só que dessa vez eu segurei a porta. Aí eu disse, peraí. Aí chamei o dono da empresa, ó, tá vendo? O que está estragando o seu HD. Na época isso aí era terrível, né? Claro, HD vibração. Todo mecânico. Resolveu alguma coisa? Nada. Ele me fez pagar o terceiro HD do mesmo jeito, mas mudamos a posição no computador, eu não tive mais prejuízo, né? Mas é exatamente isso. Desse um IoT naquela época. Bom, para encerrar, e dentro do que a TAG faz, dá uma resumida. O que é uma manutenção descomplicada? O tema da gente é manutenção descomplicada. Você já mostrou que, com pouco investimento e com uma empresa como a TAG por trás, muito dinheiro vai ser economizado. Agora, o que é manutenção descomplicada? Excelente ponto, Sandro. Excelente ponto, porque nós entendemos, com base em toda a nossa experiência, que a manutenção descomplicada precisa de um tripé, e sem esse tripé, tudo que você trabalha com o IoT acaba indo embora porque o cliente acaba não vendo valor. Que tripé é esse? Primeiro, a telemetria, o IoT instalado lá, o IoT propriamente dito lá. Esse é o primeiro tripé e a gente já entendeu isso e todo mundo aqui já entendeu isso. Segundo, alguém olhando para o dado que chega desse dispositivo. Porque o cliente por si só ele não olha. E se você não tiver uma operação que olha isso, você também não olha. Porque você não tem tempo. Porque ou você está olhando isso, ou você está vendendo novos clientes. E o seu cliente também não olha. Então, você ter uma operação que olha o dado todo dia é o segundo tripé, que é o que nós fazemos com o nosso Service Desk 24 horas. E você, Sandro, já foi lá, já conheceu e viu que o Service Desk é 24 horas de verdade. Sim. E o terceiro ponto é a equipe mão na massa. Sem ter equipe qualificada, e na TAG nós fazemos isso através de uma rede de franquias, que você, Sandro, também conhece, a nossa rede de franquias que está no Brasil todo, sem ter a equipe mão na massa, que vai diretamente lá resolver de forma rápida e precisa quando aquele dispositivo para de funcionar, ou mesmo a máquina, ou o dispositivo dá informação que a máquina está com problema e a equipe não vai lá resolver, isso também mata todo o seu projeto, porque o cliente também não tem, geralmente, uma equipe dedicada a cuidar daquele equipamento dele. Legal, Rafa. Bom, gente, a gente está encerrando aqui hoje, agradeço muito ao Rafael. Existe uma outra entrevista do Rafa, no IoT em Foco também, feito lá no estúdio. Isso. Vale a pena dar uma olhada no site do Tudo sobre IoT, que aí você vai ter todo o universo da TAG, falando sobre as franquias e tudo mais. Eu agradeço muito, gente. Muito obrigado. Não deixem de vir para o evento e daqui a pouco a gente volta com outra entrevista. Obrigado, Rafa. Bom dia, até mais.